Vereador Bruno Cunha, que faz as vezes de presidente da sessão, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, a senhora e o senhor que nos honram com a presença em plenário, destaque para o jornalista J. Neves, saúdo especialmente a senhora e o senhor que nos acompanham em seus lares por via da mídia social. Senhores, na época que ainda estudante já me deparava com a questão da criminalidade. Então, a discussão sobre criminalidade existe desde que o homem enveredou pela seara do descontrole social da criminalidade. E, na época, eu me deparei, vereador Inês Mantal, com duas teorias opostas. Uma, a do psiquiatra italiano Cesare Lombroso, conhecida como a teoria do criminoso nato. Nós nascemos propensos a sermos criminosos. E a outra era do Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E, na época, me lembro bem, que eu achava o Cesare Lombroso um tremendo imbecil. Mas como que o cidadão vai concluir que o ser humano nasce propenso à criminalidade? Mas hoje mudei de ideia. Pelo que se vê, pelo que se observa, pelo dia a dia, pelo noticiário, eu começo a assimilar que o Cesare Lombroso tinha razão. Na verdade, nós nascemos propensos à criminalidade. E aí vem a pergunta, mas não tem gente boa? Claro que tem gente boa. E por que tem gente boa dentro desse contexto, dentro da teoria do Cesare Lombroso? Aí entra um discípulo dele da época, que dizia, o Enrico Ferri, não, o Lombroso tem razão. Nós nascemos propensos à criminalidade, mas nós podemos viver a vida toda em sociedade sem cometer um único delito, desde que haja fiscalização, desde que haja controle social. E aí que eu quero chegar. Por que hoje está predominando, está se fazendo valer uma teoria que na época eu achava que era um absurdo? Exatamente porque nós perdemos aquilo que o Enrico Ferri, que era discípulo dele, disse que tinha que existir, que é o controle social. E quem exerce esse controle social? São três instituições fundamentais: família, escola e igreja. E a família perdeu o controle social. Nós não temos mais a educação de antigamente. Não adianta querer desmistificar, não adianta querer cobrir o sol com a peneira. As nossas famílias se desestruturaram. E sociedade nenhuma é melhor do que as famílias, porque as famílias constituem a sociedade. E quando a família está desestruturada, a criança chega na escola, não vai aprender porque não vai respeitar o professor, porque quem não respeita o pai e a mãe, quem não tem medo do pai e a mãe, não vai ter medo do professor. E aí vai chegar na igreja, não vai respeitar o pastor, o padre. Então nós perdemos esse controle social. Nós temos que resgatar este controle social. Nós temos que voltar à família de antigamente. Nós temos que voltar à época que a educação era feita com um simples olhar. Nós temos que voltar à época de que o pai era o ídolo, a mãe era a rainha, de que os nossos heróis estavam dentro da família, não estavam na televisão, não estavam na mídia, não estavam por aí enganando as crianças. Eu lembro bem, os nossos heróis estavam dentro da nossa família, podia ser o avô, a avó, o tio, a tia, mas era gente conhecida, às vezes não da família, mas era vizinho. Esses eram os nossos líderes, os nossos ídolos. E hoje, quem são os ídolos dos nossos filhos? Nós precisamos, vou repetir mais uma vez, fazer aquilo que o discípulo do Cesare Lombroso falou.
o Érico Ferri. Não. Mesmo que nós venhamos a nascer com propósito a não seguir as regras da sociedade, que o Lombroso chamava de criminoso nato, mesmo assim nós podemos viver a vida toda sem delinquir, cumprindo as leis, fazendo a nossa obrigação, respeitando o próximo. E aí vem o nosso pedido, o resgate do controle social da família, o resgate do controle social da escola. Na minha época, a professora era a segunda mãe. Na minha época, a professora era a segunda rainha na minha concepção. Na minha época, a professora era coisa sagrada. Na minha época, quando o diretor vinha visitar nossa escola, a mãe lavava o nosso uniforme para a gente receber o diretor, o inspetor escolar, né, J. Neves? Inspetor escolar. Na minha época, o padre e o pastor eram os nossos ídolos. Na minha época, o padre e o pastor eram aqueles que nos conduziu ao Criador. Na minha época, o meu pai era o meu ídolo. A minha mãe era a minha rainha. O meu avô era o meu exemplo. É isso que precisa ser resgatado. E é essa que tem que ser a nossa luta. E eu contei hoje essa vivência minha da época de estudante, para repetir mais uma vez, que aquele pensamento que na época eu achava, vereador Juvino Cardoso, que era uma imbecilidade, hoje está correto, vereador Becker. Infelizmente. Então nós temos que buscar a reestruturação da família, para que os nossos filhos cheguem na escola respeitando o professor e a professora, que compareçam aos cultos, tendo o pastor e o padre como seus ídolos, e que tenham nos familiares também as suas referências. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. E o vereador Beck está perguntando se ele vai ter a mesma tolerância também. Muito obrigado, senhor presidente.